Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última aula do nosso curso de investimento no mercado imobiliário. Nessa aula aqui, eu vou construir com você um modelo de acompanhamento de gestão de obras. Por que eu digo isso? Porque por mais que você fale assim, poxa, eu não vou começar construindo, eu acho que construir não é a minha pegada, eu acho que eu não tenho, as skills suficientes, você vai chegar lá. Eu quero que você chegue na etapa de construir seus próprios imóveis, você ter a construção, por quê? Porque isso traz uma economia muito grande, e um aprendizado muito grande também, toda uma jornada muito legal para poder trabalhar com a gestão de obras. Então eu vou deixar aqui essa planilha totalmente construída, esse modo de gestão de obras construído, para a gente poder finalizar aqui o nosso curso com chave de ouro, tá bom? Então me acompanhe e vamos lá. Então, primeiro de tudo, sempre precisa começar a partir do nome do projeto. Também estabelecer e deixar bem certinho qual que é a localização desse projeto. E aqui a gente precisa colocar o responsável, tá? O responsável do projeto. Não seja você, pode ser que não você simplesmente você vai investir, você vai colocar a grana, e aí você vai ter alguém que vai tomar conta ali para você. Eu vou colocar o nome do projeto aqui, vou colocar Arraial, vou colocar assim, Arraial, localização. Arraial ficou, né? Localização, vou colocar assim, bairro. E aí o responsável do projeto, vou colocar Maria Eduarda, tá? Maria Eduarda aqui. Então, beleza? Aí a gente entra aqui no primeiro esboço. Eu vou um dos lados aqui, e aí fica legal a visualização. Isso é a questão do orçamento. Então, primeiro de tudo, vai ter o item, tá? Que a gente vai orçar. A gente tem a descrição desse item, quantidade, a gente tem o unitário, tá? Custo real, e aí a gente vai ter diferença. Vamos lá. Então, como que a gente vai preencher com o orçamento? Muito simples de preencher, tá? Vou colocar assim, orçamento. Tem gente que gosta de fazer de uma maneira separada. Primeiro eu tenho a fase de fundação, então eu faço orçamento de fundação, depois eu faço um orçamento, de estrutura aérea, depois eu faço um orçamento de acabamento. Eu sou da visão de que eu acho que é interessante a gente tentar sempre fazer o mais completo possível, para a gente poder ter uma base do que, poxa, o que eu projetei, que eu achei que teria de gastos, mas que na verdade chegou lá na frente e acabou que ficou maior. Então aqui a gente vai colocar, não vou preencher, claro, todo o orçamento, mas eu quero deixar aqui pelo menos a ideia. Então, por exemplo, cimento. Vou colocar cimento, eu vou colocar areia, por exemplo, vou colocar pedrisco, né? Vou colocar, por exemplo, argamassa, tijolo, por exemplo, ferro. Quantidade, aí eu vou colocar as quantidades. Por exemplo, cimento, eu vou precisar de 150 sacos. Areia, aí é uma coisa que também é interessante, que é o seguinte, ó, eu coloco aqui também, além da quantidade, mas eu coloco a unidade medida. Por quê? Porque aí fica fácil também de você saber o quanto você está. Areia, por exemplo, areia não vou conseguir medir por saco, vou conseguir medir por tonelada. Vou colocar, por exemplo, assim, 15 toneladas. Pedrisco, a mesma coisa, vou colocar assim, 10 toneladas. Argamassa, consigo medir por saco. Tijolo, preciso ali de 10 mil tijolos. Então, eu consigo medir por unidade. Ferro, aí o ferro eu preciso, por exemplo, de 30 barras. Aí eu vou medir por barra. Você vai colocar aqui, a visão da medida. Aí o custo unitário. Aí você vai colocar o preço que tiver no mercado no momento que tu fez o orçamento. Eu vou, por exemplo, lá, colocar que está R$ 39,90. Aí a areia, a tonelada, por exemplo, está R$ 250. Pedrisco, a tonelada está 350. Argamassa, o saco está reais, por exemplo. O tijolo, aí posso colocar por unidade, né? Mas só vende por milheiro. Aí é bem simples, tu pega o custo do milheiro, divide por 1.000, tu vai ter o preço da unidade. Aí vamos supor que o tijolo está saindo a R$1,05 a unidade, e aí o ferro. Então, o custo total. Vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui vezes a quantidade. É importante você trazer para o valor unitário, tá? Por isso que eu falei do tijolo aqui, ó.
Porque senão, se eu trazer, por exemplo, o preço do milheiro, se eu fosse trazer, ia ficar muito caro, né? Então, aqui, ó, então, automaticamente aqui o nosso orçamento, ó, ele tá total. Aí aqui, isso aqui eu estou falando de orçamento. Por quê? Porque depois você vai preencher aqui o custo real. Então, quanto você gasta. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Por exemplo, de cimento. Por exemplo, gastei 6 mil lá. Aí a areia, gastei 3.450, por exemplo. Gastei 3.500, aí eu gastei na argamassa 1.350, gastei no tijolo, gastei 15 mil, e aí na barra de ferro eu gastei 3.300, por exemplo. Porque tem uma diferença entre o orçado e o executado. Por quê? No executado, eu posso conseguir desconto? Posso. Ou eu posso, às vezes, deixar de comprar na hora, comprar depois, e aí ficar mais caro? Pode acontecer também. Então, a diferença, ó, então, percebe que aí eu tenho a diferença aqui, ó. Então, no tijolo, no cimento, eu gastei a diferença aqui, ó, de R$ 15 a mais apenas. Poxa, beleza, show de bola. Eu gastei menos 300, economizei, pô, ficou interessante. Reais, então, pô, extrapolou um pouco. E o tijolo foi o que eu mais gastei. A partir desse momento, eu já consigo até fazer uma pré-auditoria de entender, poxa, mas por que passou tanto? O que aconteceu? Aí eu posso olhar se foi questão de projeto, foi questão de mudança de alguma coisa, enfim. Todas essas questões a gente vai conseguir trabalhar, beleza? Aí a gente vai para outra parte aqui, que é uma coisa muito importante, que eu falo que é o seguinte, que é quando a gente vai para o cronograma. Então a gente entendeu aqui o orçamento está bonitinho, então o cronograma a gente vai trabalhar. Então, data de início, data de término, estado. E o que acontece? Ó? E a fase aqui, ó, a gente vai colocar, por exemplo, fundação. Ó, fundação. E eu posso ter várias atividades dentro da fundação? Posso. Como, por exemplo, eu vou ter assim, ó, cavar pilares, por exemplo. Cavar pilares. Os pilares, aí eu tenho que ir lá, né? Pilares, por exemplo. Tá aqui. Então, o rádio de fundação, tá vendo? De fundação aqui, né? Planar. Eu vou colocar o nome assim porque fica fácil, né, da gente trabalhar, por exemplo. Planar o terreno. Aí, por exemplo, eu tenho etapas já de alvenaria, por exemplo. Eu tenho que aqui construir paredes, por exemplo. Então, aí aqui já estou na fase de alvenaria. Aí aqui você vai colocar todas as fases necessárias, né, durante o processo de construção, e isso é feito muito com engenheiro, com arquiteto e tudo mais. De início, por exemplo, vou colocar assim, ó, dia 5/4/2022 e a data prevista do término, né, quando que isso vai, de fato, acabar, né, qual que é o prazo que vai se finalizar aqui a percepção dessa data do término. Então, a data do término, se é 5/4, vamos colocar aqui, eu vou colocar 30 dias. Então, 5, beleza? Responsável. Aí eu preciso colocar quem que é, né, o responsável por fazer isso, quem que vai estar trabalhando dentro dessa questão, quem que vai estar. Isso. Eu vou colocar assim, Felipe.
eu vou chumbar pilares. Então, poxa, finalizei cavar, eu vou colocar esses pilares lá para chumbar. Vamos colocar, por exemplo, assim, 5 dias, 10 de 5 de 2022. Aí eu vou concretar os pilares, por exemplo, 10 de 2, termina 2 de 5 de... O terreno, ele começa aqui dia 13, ó. Começa aqui dia 13, e aí ele vai aqui, por exemplo, até o dia 30 de 5 de 2022, e construir as paredes começa aqui a partir de 2 meses aí. Vou colocar aqui, ó, dia 1º. Felipe, aí aqui eu já vou para o Marco. O status. Aí o status eu vou colocar, né? Vou colocar se finalizado, né? Ou a fazer, ou, né? Ou atrasado. Vou colocar assim, ó, fazendo, tá? Você pode colocar, ou você pode colocar feito. Feito, você coloca. Aí uma fórmula que eu quero ensinar para você é o seguinte, ó. Validação. Na validação, você vai colocar assim, ó. Vai colocar, vai dar 2 enters e vai aparecer a data de hoje. Feita a data de hoje, aí você vai entender se está atrasado ou se está entregue aquilo que você precisa fazer. Combinado? Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, desse curso. Obrigado por assistir até o final, obrigado por assistir todas as aulas. Espero que você tenha aí o sucesso que você almeja, todo o sucesso do mundo para você. Um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!